gente amiga, bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate Melodia. Hoje, nesta terça-feira, 28 de janeiro, o debate volta trazendo um tema importante para todos nós, um tema interessante para discutir à luz da Bíblia. Recebo na manhã desta terça-feira o pastor José Carlos Silva, né? Pastor da Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilaelso. Bom dia, o companheiro aqui da mesa, que daqui a pouco iniciaremos junto o debate. Também meu xará. E a você que está aí sempre sintonizado na Rádio Melodia. Aqui sempre assuntos importantíssimos, edificantes. Então não saia aí da sintonia. Fique aí que tem coisa boa ainda para você aprender da parte de Deus através desses instrumentos que aqui estão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, conosco também o pastor José Carlos Pereira. Tem Comunidade Silva Videira, tem Silva também, tem que arrumar agora outro sobrenome para diferenciar aqui, né? Tudo bem, né, pastor? Tudo bem, pastor Gil, pastor Zé Carlos. Segunda vez, né, que a gente se encontra aqui no Debate Melodia. É um prazer estar com você e bom dia também a todos os nossos queridos ouvintes assíduos. E quero mandar um abraço para a nossa irmã Selenita, que é ouvinte de carteirinha aqui do programa, dos programas, né, de modo geral. Está sempre com o rádio ligado na Melodia. Um abraço, minha irmã. Amém. Muito bem. Vamos então iniciar o debate orando? Vamos falar com o nosso Pai que está no céu? Pediu o pastor José Carlos, o Pereira. O Pereira, os dois são Pereira. Você tem Pereira também? Não, é Silva. É Silva. Tá. Para iniciar o nosso debate orando. Senhor Deus eterno, obrigado, ó Pai, por mais uma vez nos encontrarmos aqui no estúdio da Melodia para tratarmos de assuntos concernentes ao Teu reino e para tanto, ó Deus, é com muito temor que nós abordamos o assunto, ó Pai. Precisamos do Teu Espírito Santo para nos dar o discernimento correto, Senhor amado, sobre tudo que vamos falar aqui, que tenhamos a base bíblica para os nossos conceitos, para os nossos argumentos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando, nos colocando em nossa boca a palavra certa, ó Pai, porque sem o Teu Espírito Santo nós nada podemos fazer, ó Deus, e nós reconhecemos que é pelo Teu Espírito que nós podemos acertar nos nossos conselhos, nas nossas opiniões, ó Pai, para que a Bíblia seja melhor interpretada por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então aqui iniciar o nosso debate, falando aqui a respeito deste assunto, no caso comum, aspas. O que é raiz de amargura? Como saber se posso estar cultivando essa raiz na minha vida? Pergunto porque reconheço com muita dor que o ódio tem sido minha companhia constante. É quase inevitável não odiar diante de tantas injustiças que tenho vivido. Fecha aspas. É possível conviver com a injustiça sem criar raiz de amargura? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Algumas pessoas vão dizer, pastor José Carlos, que já aconteceram tantas coisas na vida que lhes machucaram, que lhes feriram. Elas já foram tão injustiçadas que ficou e que fica tanta amargura também em seus corações. Só que aí você tem, de fato, uma contradição em relação ao Evangelho, né? Como é que fica essa questão? Você é um cristão, mas ao mesmo tempo vive sob essa regra aqui da raiz de amargura. Olha, meu irmão, Jesus, ele lá em João, capítulo 16, 33, ele diz que nós nesse mundo, nós teríamos aflições. Dentre elas está aí, né, as injustiças que causam essa raiz, né? A raiz é o quê? É a sustentação do fruto que é a amargura. Mas ele diz assim, ó, tende ânimo, porque eu venci o mundo.
e vocês têm a paz que eu dou. Então, para quem tem Jesus, mesmo passando por diversas aflições, ele consegue viver e até conviver, né, com as injustiças desse mundo, porque a Bíblia fala que a raiz da amargura é uma atitude que gera frutos amargos. Então, quando você tem a raiz é o quê? É o que aprofunda no solo qualquer tipo de plantação e faz gerar as flores, os frutos e as sementes. E esses frutos, quando ele amadurece, ele pode soltar sementes para todo que é lado. E aí fica difícil a pessoa se recuperar, porque ele está ostentando na sua vida essa raiz. Então é bom que se arranque, é tanto que toda erva daninha, ela tem que ser arrancada pela raiz, porque se é uma erva daninha, ela não pode ficar plantada. Então a raiz de amargura, ela está plantada no coração de muita gente, infelizmente até mesmo de pessoas cristãs, né, que alimentam às vezes essa raiz de amargura por muitos desapontamentos, muitas decepções que tiveram na vida. Aí eu convido você que nos mandou esse tema, para que você comece a orar a Deus, para Deus arrancar, somente através do Espírito Santo de Deus, essa raiz de amargura consegue ser arrancada. Então, todo mundo tem, todo mundo pode ter, não estou afirmando que todo mundo tem, mas todo mundo pode ter ali uma raizinha de amargura que pode ir crescendo e gerar frutos. Então, eu convido você a orar a Deus para que Deus vá arrancando isso e colocando dentro do seu coração o verdadeiro amor, que é o amor ágape, aquele que não espera condições para ser colocado em prática. Muito bem. Essa coisa, pastor Zé, às vezes você não se dá bem com fulano, né? Você não se dá bem com ciclano porque aconteceu alguma coisa, enfim, e você acaba evitando. Existem diferenças, porque assim, ela diz que convive aí com o ódio, né? Com muita dor e ódio. Meu Deus. Como é que é? Tem diferença você não se dar bem com fulano, sentir ódio de fulano? É tudo a mesma coisa? Como é que é? Não, eu acho que tem diferença sim. Né? Eu acho que mágoa e ódio são diferentes. Sim. Mágoa, você está chateado com a pessoa, ódio não. Ódio já é como é que se diz? Um nível a mais, pode, né, matar, de um comportamento que você começa a desejar o mal da pessoa. Né? Então, o ódio ele é diferente de mágoa, na minha percepção. Né? Então, a gente, por exemplo, de repente você pode ficar chateado com alguma coisa que ouviu, mas não quer dizer que você está odiando a pessoa. Né? O ódio ele é muito diferente de mágoa. Agora, a mágoa, cada dia mais sendo alimentada, né, ou a amargura, por que o irmão Zé Carlos, meu xará, ele falou que a amargura, ela cria raiz, né? E o apóstolo Paulo, ele diz, né, que nós não devemos permitir que raízes de amargura brotem em nossa alma. E aí agora é interessante, se tem raiz, então vai ter frutos. E um dos frutos da amargura pode muito bem ser o ódio. Não que a pessoa amargurada esteja odiando, né? Mas se ela permitir que a amargura se instale no seu coração, essa amargura vai criar frutos. Né? E aí e como é que nós vamos combater isso aí? É mesmo que, vamos supor, você tem uma plantação e tem, né, as coisas estão crescendo, uma plantação de feijão, vamos supor, né? E está tudo ali crescendo. Mas aí vem o inimigo e semeia ervas daninhas que são nocivas na plantação de feijão. O que você vai fazer? Você vai entrar ali com uma espécie de um veneno, de alguma coisa ali para matar, né, essas ervas daninhas e tal. E no caso dessa, fazendo aqui um paralelo com o nosso coração ele é terra fértil, tanto para a amargura quanto para o bem. Né?
Agora, se de repente o nosso coração está amargurado, você foi alvo de uma injustiça, você foi alvo de uma calúnia, ou a pessoa que te odeia e está sempre fazendo mal para você está com aquela amargura, né? Aí, para aquela amargura não desenvolver, você tem que entrar com um veneno contra a amargura. Não é o veneno contra a pessoa que te magoa, não. É o veneno contra a amargura, uma espécie de antídoto, vamos dizer assim, um remédio, né? E na minha percepção, a Bíblia é esse remédio, né? Das Escrituras. É interessante, pastor, que muitos livros de autoajuda, livros de ciência, né? De psicologia, tal, pode até ajudar em muito o ser humano, não desmereço esse fato, não. Mas a Bíblia, ela é mais completa e ela vai mais a fundo nos problemas. É por isso que a Bíblia, ela nunca foi extinta e nunca será, porque ela é o manual do fabricante. Né? Tudo que a gente compra aqui, seja um carro, ou seja uma resistência de chuveiro, vem o manual de instrução. Né? E o ser humano, ele é a máquina mais perfeita e mais complexa que existe. E é por isso que o manual de instrução também é o mais complexo e com mais páginas, né? Que é a Bíblia. Porque realmente o ser humano, ele tem complexidades que só Deus, o Criador, pode resolver. Né? Então, tem coisas que vão até além da nossa percepção. Vamos supor, às vezes você está com uma pessoa, se você já viu no caso assim, num dia ela está bem, você conversou com a pessoa está bem, tal. No dia seguinte você sabe que a pessoa se matou, se suicidou. Ela fala, poxa, mas o cara estava tão bem e tudo, né? Então, só Deus que conhece o nosso coração. E por conhecer o nosso coração, que é enganoso e corrupto também, né? Então, ele deixou um manual de instruções para que o nosso coração seja sarado dessas ervas daninhas, principalmente no que se refere à amargura, ao ódio, essas coisas todas. Então, eu creio que o antídoto mesmo, a resposta para a raiz de amargura, são as Escrituras. Muito bem, 11h26 na Melodia. Você chegando agora, o tema que nós estamos discutindo é este: é possível conviver com injustiça sem criar raiz de amargura? Bom, o problema da gente tentar fazer justiça, porque eu acho que a questão do ódio, cultivar o ódio, é também uma espécie de tentar fazer justiça, porque a pessoa passa a punir a outra também, né? De fato, o problema, pastor Zé, é quando a gente fazer justiça. Sendo injustos. Sendo injusto. Porque, de fato, nós somos injustos, né? Porque ela fala da injustiça do outro. Mas e a injustiça dela? Né? E o ódio mesmo seria uma injustiça, né? Verdade. A Bíblia menciona no versículo, que me fala a memória agora, e diz que os nossos melhores atos de justiças são comparados a trapos de imundície. Então, o homem justo não existe. A Bíblia fala, não existe um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Então, o ódio constante na vida de uma pessoa, ela é prejudicial tanto para a pessoa que ela está odiando, porque ela vai maltratar e pode chegar até mesmo a matar. O ódio mata. Em outros debates que nós falamos sobre o ódio, e o ódio mata, assim como aconteceu na vida de Caim. Ele foi alimentando aquele ódio até que ficou cego, né? Bloqueou a mente da pessoa e ele acabou matando o seu próprio irmão. Então, o ódio constante pode causar vários problemas de saúde. Tem a chamada sigla TEPD. TEPD. Essa sigla quer dizer transtorno do estresse pós-traumatismo. Então, isso pode causar muitos transtornos na vida da pessoa que está odiando, como ansiedade, depressão, hipertensão, diabetes. Também pode levar a problemas cardiovasculares, como ataque cardíaco e acidente vascular cerebral, o conhecido AVC. Então, lá em 1 João, no capítulo 4, 20 e 21, diz: se alguém disser, eu amo a Deus,
Ah, não, eu amo muito a Deus, mas eu não suporto aquele irmão, não suporto aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa. Então a Bíblia chama você de mentiroso, porque diz assim: eu amo a Deus e odeio meu irmão, então você é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então você precisa amar. A forma de você... Eu lembrei agora daquele livrinho que era muito falado, o livrinho do coração, né? Quando o Espírito Santo está bem aceso dentro do seu coração, você destila amor com todas as pessoas e até mesmo para aquele que é injusto com você. Mas quando você começa a ostentar outras coisas, deixar o ódio, a raiz da amargura penetrar, os demônios vão tomando conta daquele coração, e o Espírito Santo então se ausenta. Então a morada daquele coração vai ser demônios. Então os demônios vai o quê? Destilar tudo que não presta, o ódio, a amargura, a inveja, a dissensão, porfia e tantos outros que é chamado frutos da carne, que está dentro do seu coração, habitando no seu coração. Então o antídoto, conforme o nosso irmão estava falando anterior, é você colocar duas coisas no seu coração: amor e perdão. Quando você ama, você perdoa. E o perdão, por incrível que pareça, é justamente aquilo que expulsa do seu coração a raiz da amargura. E, portanto, todos os outros sentimentos contrários à vontade de Deus. Então, duas coisas você tem que sempre colocar em mente e coração: o amor e o perdão. Essas duas coisas é ensinado desde os primórdios, desde os primeiros escritos da Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, muitas vezes você não se ama. E por não se amar, odeia o seu próximo. É por isso que diz assim: amar o teu próximo como a si mesmo. Se você se ama, você vai conseguir amar o seu próximo. E se você ama o seu próximo, a Bíblia diz que você pode amar a Deus de forma invisível, porque você está amando seu irmão, que você pode ver. Pronto, agora vamos explicar aqui, pastor Zé, uma diferença. Pastor Zé Carlos Pereira, os dois Zé. A diferença é o seguinte: sentir ódio, porque é possível que você sinta ódio de alguém, né? Nós somos seres humanos e nós temos aqui a nossa estrutura, né? que é também chamada de pó, né? De pó. É possível que você sinta ódio de alguém, mas o ódio constante, aí a gente parece que a gente tem um problema gravíssimo aí, né? O ódio passou pelo seu coração, ficou um tempo e depois ele foi embora. Agora, toda vez que você lembra daquela pessoa, vem junto o ódio. O ódio está presente. E aí, pastor Zé? Difícil para o ser humano. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é assassino, né? Olha aí. Porque quando a gente tem ódio, a gente deseja o mal da pessoa. E nem sempre quando você está magoado, você deseja o mal para ela. Porque a mágoa é um sentimento. Acho que até Jesus, perdoem se está soando como heresia, mas até Jesus passou pelo processo da mágoa. Ele disse: minha alma está angustiada até a morte. E que direi eu? Pai, livra-me dessa morte? Não, porque foi para isso que eu vim. Então Jesus, ele sabia tudo que iam fazer com ele, mas ele não deixou que o ódio tomasse conta. Mas que ele se entristeceu, isso é fato. E ele falou isso. Ele até chorou, né? Jesus chorou. Tem duas ocasiões que a gente encontra Jesus chorando na Bíblia. A primeira foi no caso da ressurreição de Lázaro, que ele se condoeu com aqueles que estavam sofrendo pela perda de Lázaro, e no Getsêmani, porque ele já estava antevendo o seu martírio. Então, Jesus, ele estava agora, tenta entrar na mente de Jesus nessa situação, em que Jesus está lá no Getsêmani, orando, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Quer dizer, o sofrimento. Né? Um sofrimento. E então, Jesus, eu não sei qual o sentimento, expressar o sentimento que ele estava tendo lá. Acho que, humanamente falando, para nós é impossível a gente mensurar o sentimento de Jesus, tanto é que diz que ele suava
sangue. E os médicos dizem que é possível uma pessoa suar sangue quando ela está num estado de estresse profundo. De estresse muito profundo, que os vasos sanguíneos, né, da cabeça, da testa, não sei, da fronte, eles estouram, né? E o sangue então começa a sair pela pele. E foi isso que Jesus experimentou. Mesmo assim, ele ainda, na cruz, pastor Gil, isso é forte. A última palavra que Jesus disse, ou uma das últimas: Pai, perdoa-os. Perdão é uma coisa tremenda. Pois não sabem o que fazem. Né? E aí, por outro lado, né, agora, pronto, Jesus morreu, venceu a morte, ressuscitou, e ele disse: eis que estou convosco. Todos os dias. Até a consumação do século. Mas com a descida do Espírito Santo, ele não só estaria conosco, ele estaria em nós. É verdade. Né? E agora Jesus está em nós. E se ele está em nós, ele nos capacita a ter o mesmo sentimento que ele teve. E o apóstolo Paulo fala isso: tem de vós o mesmo sentimento que eu em Cristo Jesus. Né? Desse jeito. Então, faz coerência com o que eu estou falando. Então, para o crente ele não está isento de mágoa, ele não está isento e blindado contra a mágoa ou blindado contra o ódio. Mas ele tem o Espírito Santo que o ajuda a vencer isso aí. E se por acaso ele cai, a mão do Senhor está ali: olha, levanta-te, olha para frente, bora continuar. Né? Vamos lá, perdoa, enfim. E aí ficou a pergunta para você, pastor Gil, que é você que está fazendo a pergunta aí, mas agora eu faço uma pergunta para você. É fácil perdoar? Eu fui treinado para perguntar e não para responder. Eu vou passar essa. Muito bem. Não, assim, quer dizer que não é fácil, porque quando você perdoa, você fica com o ônus, com o prejuízo. Você isenta a pessoa de pagar, né, um débito que ela deve, um débito de amor, um débito de reparos. E aí você perdoa, ou seja, você fica no prejuízo, mas você restabelece a comunhão com ela. Muito bem, gente. 11h36, nós vamos ao intervalo rapidinho, já a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de cabelo. Motorista, reduza a velocidade e mantenha a distância segura ao ultrapassar o ciclista. Ciclista, pedale do lado direito e no sentido da pista. Quem compartilha a via mantém sua história de vida. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia.
É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Azeite extra virgem preferida, 500 ml, R$ 36,90. Mussarela litoral peça quilo, R$ 35,90. Cerveja Cristal lata 350 ml, R$ 2,19. Ofertas válidas até 2 de fevereiro. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato, sempre. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11h39 e a gente vai desaguar justamente na questão do perdão, né? Porque o perdão passa a ser o antídoto de tudo isso, né? E pastor Zé Carlos Silva, os dois são Silva. Será que você fala Pereira? Pastor Zé Silva. Carlos do Cantinho do de oração. De oração, né? Ô pastor Zé, é o seguinte, o perdão, a gente fica perguntando o seguinte, se o perdão, ele é uma escolha humana, no sentido de decidir se é preciso estar revestido da graça de Deus para perdoar, ou é uma ação somente do homem? Como é que é, pastor Zé? Amor, o perdão é uma exigência divina, viu? Deus fala, aquele que não perdoa, o meu Pai que está no céu também não perdoará. Então eu acho que é uma exigência divina, é um mandamento divino. Então, se abrirmos nosso coração, como falou, o Espírito Santo já está no coração do cristão. Eu estou falando agora de pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador e deixaram o coração aberto para que o Espírito Santo possa, através dali, porque muitas pessoas pensam que o Espírito Santo entra do alto, né? A obra de Deus sempre começa no interior da pessoa. O Espírito Santo, ele se manifesta do interior para o exterior. Então, quando você tem o Espírito Santo habitando no seu coração, e o seu coração está aberto para perdoar qualquer tipo de ofensa que as pessoas de forma geral têm feito a você, então aquele acúmulo de raiz de amargura que está tentando fazer aprofundar-se no seu coração, aprofundamento no seu coração, ela começa a se esgotar, porque o Espírito Santo ele vai arrancando tudo aquilo do seu coração e vai se entronizando, pois o perdão é cura, é libertação para você, porque quem mais sofre com amargura é aquele que fica aprendendo perdão. É o que mais sofre, como eu falei, o que pode causar aqui, o ódio, né? Pode causar diversos tipos de enfermidade no seu corpo. E além disso, quando você usa o ódio para fazer qualquer tipo de vingança, então você vai prejudicar o seu próximo. E existem vários tipos vamos dizer, de reações, né? Por parte da justiça, por parte da polícia, porque você pode matar uma pessoa quando você deixa o ódio destilando e você começa então a agir através do ódio. Então as consequências virão para você e às vezes atinge a sua família, atinge o seu ambiente de trabalho, como eu soube recentemente de um moço aí que um moço que já odiava ele, invadiu a residência dele, ele atirou, matou o moço. Mas as consequências vêm, mesmo que ele tenha agido em legítima defesa, e segundo o que ele, no depoimento dele, ele falou, que ele não teve outra escolha. Mas poderia ter atirado na perna? Não podia ter atirado no braço? Por que atirou direto no coração, no peito da pessoa? Então, ele também tinha ódio da pessoa, né? Estragou a vida dele,
a família está aí toda desbaratinada, vai responder esse processo de injustiça, aconteceu recentemente, saiu na rádio aí tudo. Então eu acho que quando você destila ódio e você não libera o perdão, as consequências são várias e danosas, tanto para você como para outra pessoa que você odeia. Então a melhor coisa que você tem que ter na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Abra seu coração para o amor e para o perdão. E dessa forma você vai ter a paz de Cristo que Ele prometeu. A minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo a dá, porque o mundo não tem paz para dar. A paz de Jesus é uma paz singular. Somente Ele pode dar a verdadeira paz ao ser humano. O mundo vive em guerra porque não conhece a paz de Jesus Cristo. Muito bem, vou ler um texto aqui, o pastor Zé comentar, um texto de Lucas 6:32, dentro dessa questão que a gente está discutindo aqui. Jesus disse, pastor, aqui em Lucas 6:32, e se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não é? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestais sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Dura coisa que me pedistes. Mas Jesus, então, ele está, como é que se diz, estreitando o conceito para a gente não arrumar desculpa, né? Porque os ímpios amam também suas famílias e tudo, né? Como Jesus bem colocou. E ele também, completando o que você disse, em outro texto, Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus, né? Então, há um diferencial, pastor Gildo, aquele que tem Jesus, aquele que tem o Espírito Santo, quando ele decide perdoar, quando ele decide andar a segunda milha, tal, ele faz por amor, primeiramente por amor a Jesus e, em segundo, por amor à pessoa, né? Porque o amor, nós ocidentais, a gente traduz o amor como um sentimento, mas o amor ele não é um sentimento. Ele não pode ser reduzido a um sentimento. E é isso que complica um pouquinho a compreensão do amor de Deus. Amor é atitude, amor é decisão, amor é você fazer o bem, principalmente a quem não merece, né? Isso é amor, né? Porque se você ama as pessoas que te amam, então você só está zerando a conta, né? Mas se você quer ter um saldo na sua conta, você tem que ir além, né? De amar o seu inimigo. Porque amar o amigo é fácil. Difícil amar o inimigo, né? Então, Jesus aqui, ele está colocando um padrão que só pelo Espírito Santo é possível a gente seguir. Porque, do modo natural, é fácil um pai amar o filho, ou uma pessoa amar o próximo, se identificar, né? Então, às vezes, você vê muitos ateus aí que são bons, né? O fato da pessoa não crer em Jesus não quer dizer que ele é uma má pessoa. Às vezes ele tem até um bom testemunho de vida, né? Às vezes melhor do que até de algum crente. Então, mas o que vai fazer a diferença é o andar na segunda milha, é você perdoar, né? Quando a pessoa não merece o teu perdão. E Jesus ainda fala, olha, não é 70 vezes 7 não. Não é até 7 vezes não, é 70 vezes 7, ou seja, é um perdão incondicional e um perdão contínuo, para que você não deixe crescer raiz de amargura no seu coração, porque quando você permite que a raiz de amargura cresça em seu coração, aí já passa do limite da mágoa, aí já começa a entrar o ódio no seu coração, e quem odeia, ele pensa mal da pessoa, ele projeta, ele deseja o mal para a pessoa que odeia, né? Mas a pessoa que ama, não, ela deseja o bem, ainda que não mereça, né? Aparentemente. E foi assim que Jesus
né, ensinou e ele próprio viveu o que ele ensinou, né? Porque Jesus, ele não precisaria ter morrido por nós. E a Bíblia diz que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus não esperou a gente melhorar para depois falar, olha, agora eu vou dar a vida pela humanidade porque eles se converteram. Né? Não, ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós devemos também determinar o perdão à pessoa, mesmo que ela nunca vá pedir perdão para nós. Né? É já no seu coração você perdoar a pessoa. E quando você se desliga de um vínculo maligno espiritual que você estabelece com ela. Porque toda vez que você vê o ódio brota em teu coração, toda vez que você pensa nela, você pensa com ódio, mas quando você declara o perdão, então você se liberta dessa carga, né? Como se você levasse essa pessoa nas costas por onde quer que você ande. Então é isso, pastor Gil. Muito bem. Agora eu fico pensando, pastor Zé Carlos, se a gente fosse ficar com ódio de todos que nos machucam, né? Porque assim, a vida é esse atrito, né? Às vezes você faz coisas que você também machuca os outros, né? E alguém também lhe machuca. E aí o Evangelho vem e traz essa proposta do perdão, que na verdade é a oportunidade para a gente continuar convivendo, né? Enfim, e continuar demonstrando amor pelas pessoas, né? Que o perdão também é um ato de amor, né? Imagina só, se você tiver que ficar com ódio de todos que te machucam, ou toda vez que a pessoa lhe machuca, você ficar com ódio. Onde vai parar isso? Eu louvo a Deus pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora imagine se o mundo ele estivesse todo envolto no ódio. Não subsistiriam. Eu louvo a Deus porque tem milhões e milhões de pessoas que têm consciência como a de Cristo, como o irmão falou, o mesmo sentimento de Cristo, porque o ódio, irmão, o mundo está vivendo isso. As pessoas que não têm Deus no coração, e às vezes, em nome de Deus, eles até invocam o ódio, né? Como tem aí alguns países matando, dizendo que é no nome de Deus, né? Matando pessoas dizendo que é no nome de Deus. Agora imagine se Jesus não tivesse feito esse sacrifício na cruz do Calvário, que demonstrou o grande amor de Deus, e ele nos ensinou a amar. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 7 e 8, ele fala que o amor é paciente, tudo sofre, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, por isso que eu falei que no seu coração deve habitar o amor. Porque quando habita o amor é, vamos dizer, o atributo sobrenatural de Deus, né? É um atributo de Deus, ele ama. Acho que ninguém ama mais do que Deus. Então, quando você aceita, quando a gente fala assim, aceita Jesus, nós estamos falando, aceita o que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Isso é aceitar Jesus, muita gente não entende. Levanta a mão lá, aceita Jesus, mas o que é isso? É você colocar para dentro todos os ensinos da Bíblia e você praticá-lo como um ato de justiça. Então você absorve aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, dentro de você passa a habitar o Espírito Santo, porque ele falou assim, eu não vos deixarei órfão. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele deixou o Consolador, como o irmão falou, agora Deus habita em nós. E quando Deus habita em nós, todo o nosso procedimento, as nossas palavras, ela tem que ser com propósitos, porque Deus está habitando dentro de você. Eu estava falando para o irmão recentemente que as pessoas não estão mais crendo no que você prega. As pessoas estão crendo naquilo que você vive, naquilo que você fala. É o seu testemunho pessoal que é a maior pregação para as pessoas que estão de fora, para as pessoas que estão te observando. Não se esqueça, as pessoas te observam. Como você anda, como você fala, o que você faz. Essa é a maior pregação. Então,
Lá em Colossenses, no capítulo 3, depois você pode conferir em casa, aí, versículo 13 e 14, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, deveis vós também perdoar. Então, muitas vezes, como o Geraldo estava falando, você é ofendido, né? Às vezes a pessoa está de mau humor naquele dia e não escolhe para onde vai lançar a seta, não. E às vezes atinge você. E você às vezes foi ali de uma forma calma, com boas intenções, e você sai todo frechado dali, né? Magoado, coração dolorido, e você passa a alimentar aquilo. Em nome de Jesus, não alimente, porque às vezes a pessoa não estava no seu dia bom, e por isso às vezes te ofendeu com alguma palavra, com alguma atitude. Então você perdoa essa pessoa, assim como Jesus perdoou. Olha, Jesus andava com 12 apóstolos, e a Bíblia fala que um deles era um diabo. A Bíblia está dizendo que um deles era o diabo. Mas mesmo assim, Jesus amou a todos, e por todos se entregou. Se eu fosse eu da família de Lael, eu desistia naquela mesma hora. E como Jesus falou para Pedro lá no Getsemane, né? Ou você não sabe que eu poderia pedir aqui miríades e miríades de anjos e destruir tudo? Um anjo só, você já viu que um anjo só faz um estrago tremendo? Um só anjo. Agora imagina uma miríade de anjos. Então destruiria esse planeta, todo o universo, se ele quisesse. Mas não, ele optou por quê? Por amor. Porque Jesus é todo amor. Mas não se esqueça também que ele é todo justiça. E um dia todos prestaremos conta daquilo que nós fizemos através desse corpo, esse invólucro aqui, que a Bíblia fala que é o templo do Espírito Santo. 11h54, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Zé Carlos? Não, acho que tinha que falar, era isso mesmo, né? Vamos continuar meditando na palavra de Deus e sempre tendo o temor, né? Desenvolvendo o temor de Deus no nosso coração e nunca achar que nós somos melhores do que os outros, né? Porque às vezes a gente bota um defeito numa pessoa e esconde o nosso. Então, vamos fazer como Jesus nos ensinou, né? Que fizéssemos amar indistintamente o nosso próximo como a nós mesmos. Ou melhor ainda, né? Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então o padrão de amor agora já não é o seu coração, né? É o coração de Jesus. Então que nós possamos amar uns aos outros assim como Jesus nos ama. Muito bem, gente, 11h55, agradecendo nossos pastores aqui na mesa. Obrigado a você também do outro lado pelo carinho da audiência. A Melodia chegando, o Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira com o programa do Sindicato dos Rodoviários. O Debate Melodia fica assim amanhã, quarta-feira, 29 de janeiro. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.